Bom dia, meu povo. Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem está aí no Japão. Ai, isso é um assunto meio óbvio, porque todo mundo que ama tem medo, né, de perder ou que alguma coisa ruim aconteça. E mas o problema é quando esse medo aprisiona não só você, mas os teus filhos também, né? E vão tornando as pessoas limitadas, sem armas para se defenderem, sem métodos para se desenvolverem. Eu estava aqui pensando nisso porque assisti agora um vídeo de um menino com epilepsia que era acorrentado a uma árvore e toda a gente ali muito, oh, que horror, coitado do menino, mas o pai acorrentava o menino porque o menino com 13 anos fugia, e isso, sei lá, num país desse, sei lá, que lado nenhum, não percebi onde é que era aquilo, parecia uma coisa tipo Honduras, Filipinas, sei lá, onde era aquilo. Eu só sei que no vídeo, a moral da história era que o menino era acorrentado para o bem dele. E eu vendo aquilo do menino ser acorrentado para o bem dele, que era uma criança que causava riscos a ela mesma ou e outras coisas lá, comecei a pensar, né, na quantidade de corrente que a gente põe às vezes nos nossos filhos por medo que lhes aconteça alguma coisa. Bom dia, Daisy. Bom dia, Helena. Oi, bom dia, Gênia. Gosta quando chega a notificação da minha live. Que bom, Helena. Bom dia, Dayana. Então, a gente vai pondo correntes naquilo que a gente ama para proteger, né? Correntes no cão, porque senão ele corre para o meio da estrada e já nem tanto é preocupação com o acidente. A gente preocupa é que não atropele o nosso bichinho, né? A gente põe grades em todo lado para o gato não fugir à noite. E com os nossos filhos a gente dá a mão, segura e diz que não. A gente diz que não pode subir, não pode tentar, não pode comer, não pode segurar a faca, não pode isso, não pode aquilo, porque se acontece alguma coisa, acontece a ele e a negligência é tua e você não se admite ser culpada, também não quer ser apontada, porque alguém vai dizer que você fez, que não fez. E a vida vai ficando tão limitada, tão sem ousadia, tão sem chance de vencer. Ontem eu estava conversando, o Pedrinho tem uma professora nova, e eu conversando com o Pedrinho, com a professora sobre o Pedrinho, né? O Pedro realmente é limitadíssimo no vocabulário, mas se expressa e cada dia fala coisas mais sofisticadas que não estavam no vocabulário dele e ele vai ali aprimorando, ainda com uma pronúncia bastante irregular, aprendendo a ouvir, porque ele tem do déficit auditivo, então vai ouvindo ali com muita calma, muito tá, x, tá, não vai entendendo, e a gente vai ensinando a pronúncia do som e não sei o que, aquela coisa toda que tem que ser feita com eles, o ensinar a falar, ensinar a pronunciar. Mas a professora assim disse: eu admiro a sua tranquilidade. Eu disse: mas ele vai chegar lá no tempo dele, nós trabalhamos com ele para ele conseguir, a gente vai incentivando para ele chegar lá, mas ele vai chegar lá. Isso não ele dá prova todos os dias que vai chegar lá. Ao invés de chegar lá aos 2 anos, como era suposto pelos padrões, vai chegar aos 5, aos 6. Vai ter uns anos de atraso nesse desenvolvimento, mas não quer dizer que ele vai ter um atraso de desenvolvimento intelectual, porque eu permito ele fazer tudo e mais alguma coisa. É uma criança que quer subir uma árvore, eu digo, vai. Meus filhos têm beliche, ele sobe a beliche, desce a beliche, cai no chão. Não é que eu desconsidero as dores deles, mas quando cai, eu digo, caiu, deixa eu ver. E eu começo assim, me explica como é que foi essa queda. E não é pra brigar, é pra obrigar eles a falarem, pra esquecer o drama da dor. E então, o que aconteceu? Eu quando conheci o pai do Jorginho, o meu atual marido Jorge, pra quem não sabe, eu tô no meu segundo casamento. E quando eu conheci ele, já tinha o filho, o Afonso. Me fazia tanta impressão que o menino na época tinha 5 anos e o menino andava no colo, o menino tropeçava, era um drama, meu Deus, ele tropeçava, não tinha feito um arranhão, não tinha feito nada, mas era aquela coisa toda ali em cima, toda a gente, o que aconteceu? E eu quando via aquilo, pá, eu não podia dizer, não faça, não podia, mas dava vontade. E ele começou a ver como eu fazia com os meus.
Os meninos tropeçaram e disse assim, já tá? Vê se não sujou a calça, né? Então tá, levantou. E ele, tá de pé, quem parte não consegue levantar. Foi? Conseguiu? Não rachou a cabeça? Não vai precisar de ponto? Então tá, vamos lá. Uma vez E foi acontecendo situações até o ponto de que hoje em dia, pela graça de Deus, o Afonso, que tá sempre conosco todas as semanas, o Afonso cai, machuca, o que antes era uma novela, todo mundo vinha aqui na volta, ele não podia subir numa barra, não podia fazer uma pirueta, não podia fazer uma cambalhota, não podia coisa nenhuma. Pai, eu um dia falei, você vai andar de bicicleta sem rodinha, coloquei ele na bicicleta sem rodinha e o menino foi, sabe? Foi uma coisa assim, no momento, e todo, vai sem rodinha, oh, e vai, e ele, pum, viu como ele consegue? Tipo, eram coisinhas pequenas que eu ia incentivando. Vai, vai, vai. Tá vendo aqui? A gente tem barra, eu coloco a barra, aquelas barras de fazer exercício, sabe? Dentro de casa, que se prende na porta e as pessoas fazem aquele exercício assim de subir. Então eu tenho essa barra em casa e eu coloco ali no meio da porta, numa altura que dê pra eles, inclusive para o Pedrinho, e eles fazem cambalhota. No meio das cambalhotas caem. Ai, que perigo, vai partir o pescoço. Mas eles estão ali tendo uma autonomia, confiança, estão desenvolvendo uma capacidade de não só do equilíbrio do trabalho manual que estão fazendo, mas a capacidade de confiar no seu próprio potencial. Eu vou, não consigo, mas na segunda consigo. As crianças mudaram de escola. Eu não comentei nada com vocês, mas mudaram de escola agora essa semana e foram para uma escola maravilhosa, que eu já estava esperando vaga nessa escola há algum tempo. E o primeiro dia de aula foi essa semana, na terça-feira. E quando eu cheguei na escola, vocês sabendo que a Juju tem Asperger, né? É uma criança com o autismo de alto funcionamento, que antigamente era conhecido apenas como Asperger, este caso em particular. Era suposto a Juju ficar desesperada, a Juju entrar em desespero. Aconteceu isso? Aconteceu. Ela entrou em desespero antes de ir? Entrou. Mas eu sabia que era o melhor pra ela. Voltou! Ufa! Tava aqui preocupada. E então, a Joana... foi aquela coisa toda, ficou aflita, ficou ansiosa, ficou nervosa, ficou. Eu podia ter mantido ela no mesmo lugar, naquela zoninha de conforto dela, onde ela ia continuar ali com os amigos todos dela. Mas, peraí, a Juju quando começou nessa escola, que agora era a grande escola de amigos dela, onde ela se envolveu e conseguiu criar ali amigos, ela ficou isolada para ir quase 2 semanas. E vocês iam acompanhando os meus relatos, que eu ia vindo aqui contando para vocês. Eu ia lá, ficava dando voltas à volta da escola para vigiar a Juju se ela me ver, para ver se estava tudo bem, se ela estava, né, se ela estava tentando, se ela estava saindo daquilo, de longe. A mesma preocupação de agora, mas de longe, acreditando que ela ia conseguir. E ela lá, no seu pouco a pouco, de um em um, foi se desenvolvendo de amigos daqui, amigos dali. O Pedrinho a mesma coisa, o Pedrinho chorava, não ia. Deixava ele lá chorando, passado um bocadinho, eu sabia que ele estava todo contente. Deixava claro, avisado, que se não pudesse, tipo, se ele não parasse de chorar, se a coisa, visse que aquilo estava num loop, estava repetitivo, estava demais. Eu falava isso sem ele saber que eu estava dizendo, para ele não sentir uma pequena influência do tipo, então se isso acontecer, minha mãe vem. Falava ali escondido, com a professora, já me liga, eu tô de prontidão, você fala que eu venho na hora. E era incrível, todas as vezes que eu ia buscar o Pedrinho, ele tava com um sorrisão, aquela cara contente, de satisfação, tinha corrido bem o dia. Passava na escola, via ele abraçado no colo das auxiliares, das professoras, aquelas que auxiliam umas às outras. Tem a professora e tem sempre a auxiliar na sala, né, do jardim de infância. E ele sempre ali no colo, sendo amado, sendo cuidado, e eu confiei e conseguiu. E agora, quando foi essa escola nova, Juju me deu a mão, eu entrei na sala de aula com ela e o Pedrinho estava junto ainda. Foi maravilhoso, porque os coleguinhas dessa sala nova, todos já estavam à espera, sabendo que ela era uma aluna nova, que ia entrar agora, as aulas começaram em setembro, então ela está entrando agora meio de outubro, né? Então, eles já estavam ali enturmados entre eles, então estavam à espera de uma menina nova, já sabiam que ela vinha, e quando ela chegou, eu assim, professora, tipo, deixa ela aqui. E a Juju começou a chorar na minha mão e dizer, eu não vou ficar. Eu falei, professora, pode me dizer o nome assim de algumas meninas só pra Juju conhecer? Eu ali puxando a conversa, né? Isso no meio da sala, hora de aula, no início. Não é padrão, mas a situação era diferente. Estava entrando fora do momento, não era época de entrada nas aulas, né?
E aí começou, eu sou a Carlota. Olha, a Carlota é uma fala barata, fala muito. A Carlota fala, é uma tagarela. Cuidado, hein, tem que ter atenção. E aquela é fulana e Ceci. E depois cada um começou a se levantar e falar de si mesmo, seus próprios defeitos, assim, de uma forma engraçada, sabe? E todos riam. E a Joana ali ainda muito zangada. Deixei a Juju ali, com aquela cara de zangada, amarrada, sentada. Eu falei, você vai sentar aqui? Senta aqui do lado da Carlota. Adorei a Carlota, tagarela, fala muito. Olha que alegria. É ela mesmo, minha filha. Porque a menina desprendida, o oposto de você, a menina que fala, você é calada. Ela não disse isso a ela, né? Eu só disse. Então tá, professora, ela pode sentar aqui do lado da Carlota? Do lado não, em frente, porque eles sentam uns em frente aos outros, não é ao lado. Ao invés de sentarem de frente para o quadro, sentam de frente uns para os outros, assim, em grupinhos de 3 e 4. Também achei isso maravilhoso nessa escola nova. E aí foi. Deixei a Juju vir embora. Eu passei um dia desgraçado. Um dia horrível. O Pedrinho, deixei ele embaixo. O Pedrinho assim meio atordoado, mas o Pedrinho não reclamou, não chorou, não nada. O Pedrinho foi vestido de Luigi, sabe? Do Super Mario e Luigi. Foi vestido de Luigi porque ele quis. Então eu deixei ele com a roupa do Luigi. Quando cheguei ele já não tava com a roupa do Luigi, já tinha tirado. Deve ter passado calor, correndo, isso tudo, né? Mas ele tinha a roupa por baixo. Passou. Olha que coisa boa. Foi buscar eles no fim do dia. Quando eu fui buscar eles ao fim do dia, às 3h30, eles podem ficar até às 5, mas eu fui buscar às 3h30 no primeiro dia pra, vamos lá ver como é que vocês foram. Fui assim, gente, coração na mão, pensa uma mãe aflita, eu passei um dia desgraçado, culpada, sabe, aquele dia assim, como se eu tivesse feito uma coisa horrível, eu tivesse dado os meus filhos pra alguém criar, como se eu tivesse entregue pra adoção. Foi um dia horrível, eu passei o dia de lamúria, mandando mensagem pro meu marido tá na Holanda, ele trabalha, vai e vem toda semana. E eu mandava pra ele assim, o que eu fiz, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso, coitado das crianças, por que eu fiz isso, porque eu fiz isso, porque eu fiz isso. Ele por fim já até parava de responder, ele já dizia assim, você já sabe que fez melhor, para. Mas mãe, né, mas eu sei que tava me custando, me doía na alma fazer eles terem que ousar, mas eu sabia que era pelo melhor. Quando fui buscar, ué mãe, você não vinha às 5? Eu, como assim, Juju? Vinha às 3h30, você tá empolgada. Mas não era pra vir às 5? Eu, Juju, já tô aqui, vamos embora. Fomos pra casa, no caminho até o carro, ela rindo, dando gargalhada, contando as coisas, e aconteceu isso, e a menina disse aquilo, e eu, oi? Joana? É você? Aquela menina ficou 2 semanas escondida debaixo de uma escada na outra escola, porque não disse isso. Mas fiquei ali pra mim pensando, eu lhe dei todas as ferramentas que eu podia para que ela fosse uma menina ousada, e lhe dou em tudo. Todas as coisas que eu posso para que eles tenham a chance de ousar. Eu disse logo à professora do jardim de infância lá, e alguma dificuldade na alimentação, alguma coisa que ele tenha. Pedrinho? Não, dificuldade nenhuma. Não disse nada nesse dia, só fui falar ontem com ela sobre as dificuldades que ela notou. Mas eu, no primeiro dia, na frente do Pedro, dificuldade nenhuma. Olha, ele come muito bem, come de garfo e faca afiada sem problema nenhum, ele sabe cortar a carninha dele, com alguma dificuldade, mas eu sei que na escola eles não dão a carne para cortar, né? Eles quem cortam deixam já as coisas fáceis para criança comer. Aí o Pedrinho com 4 anos, autismo e come com faca? Então, sempre. E ele come com a mão? Quando apetece, quando quer, às vezes ele mete a mão e vai comendo com a mão, e você não restringe isso. Assim, se eu tô num lugar assim muito chique, eu dou ali uma parada, digo, não, melhor não, amor, mamãe corta pra você, come aqui. Mas estamos em casa, estamos num lugar assim familiar, pessoal conhecido, são amigos, são todos. Come, meu filho, o importante é você se alimentar. Lhe dou ferramentas para que ele tenha confiança de que pode fazer como quer, mas eu mostro a forma correta para ele aprender até o querer. Eu não digo, você tem que fazer assim porque eu falei. Não, eu mostro como é mais saboroso, como melhor é brincar, como é a melhor forma de comer, como é a melhor forma de brincar com aquele equipamento que ele tá brincando. Mostro como é mais divertido, depois mais ou menos eu ensino a querer. Porque outro dia uma mãe tava falando comigo, mas então eu vou fazer tudo que o meu filho quer. Eu falei, não, você vai mostrar ele como querer as coisas. A gente exemplifica até que eles sejam capazes de exercer aquilo da forma mais correta. Muitas vezes eles nos surpreendem e mostram uma outra forma de fazer aquilo que também é correto. E se você tiver chance, né, você der chance deles tentarem, você também vai aprender um outro método de fazer aquele caminho, outro lugar para ir, uma outra forma de chegar lá.
você vai ouvir com ele, peraí, então afinal também, tá bem, pode fazer desse jeito, não precisa fazer do jeito só que a mamãe diz não, tá certo, tá, não é o que eu faria, mas chegou lá do mesmo jeito, boa. E é uma coisa que a gente aprende muito quando a gente hoje em dia vai fazendo trabalho de casa com as crianças, né? Porque eu tenho 36 anos, então vocês aí que são da minha idade, mais ou menos, estudaram na escola um jeito diferente de fazer as contas, de somar, de subtrair, as divisões, né? E de repente eu quando vou explicar a Juju uma conta de simples, uma quantia boba de soma, de subtração, ela fala, não, mãe, não é assim que se faz. Me mostra um outro jeito. E eu fico assim, tá certo, mas é porque na nossa época havia uma forma de fazer. Então a gente tem que ter a mente aberta também para aprender com eles, deixar que eles nos ensinem, que eles se sentem tão importantes quando nos ensinam e acreditar que eles são capazes sozinhos. Sozinhos, sim. Eu tava pensando nisso por causa também do Jorginho, que o Jorginho agora vai fazer 11 meses, já 30, tem 10 meses. E eu tava me lembrando que o Pedrinho, com 1 ano, já subia o escorrega sozinho as escadinhas, ia gatinhando o escorrega, depois descia o escorrega. E eu tava lembrando disso, pensando assim, nossa, que mãe louca, agora pensando no Jorginho. Depois eu pensei, não, peraí, a Juju conseguiu, o Pedro conseguiu, o Jorginho vai conseguir. Tem que começar a levar ele para escorrega, para ele subir as escadinhas de escorrega. Fases que ele não tá tendo, porque antigamente eu vivia pela Juju e o Pedro, a gente fazia homeschooling, ia muito mais ao parquinho. Agora não, ele está em creche, então ele faz essas coisas na creche, e essas, né? Mas pronto, continua sendo capaz. Vai ter um desenvolvimento diferente? Vai. A mãe também teve que ser capaz de deixar ele na creche. Para mim era uma coisa muito difícil, porque eu tive os outros dois com ensino doméstico, trabalhando com eles junto, ali tudo eu fazendo junto com eles. E agora com ele, o Jorginho não, o Jorginho vai para creche. Eu tenho que também me desprender e dizer, toma, Bárbara, a assistente que segurou o Pedro, o Jorginho. Toma, Bárbara, leva ele, olha, tá aí, sim, confio em você, confio. É assim que a gente fica, mas confia. E de longe, de jeito que eles se sintam também seguros por lá estarem. Quanto mais a gente dá a entender que pode não estar muito bem, mais inseguros e ansiosos eles ficam. E quanto mais transmitimos segurança e confiança, mais os confiantes acreditam que são capazes e podem estar ali. É isso, beijinho, depois eu venho ler aqui os comentários de vocês. Olha, me aconteceu isso ontem, eu falo que depois eu mesma leio, né? Luciana Ferreira, me aconteceu isso ontem, minha filha caiu e eu perguntei como foi, porque ela estava sentada. Mas as pessoas acham que eu sou um monstro, porque eu não corri para pegar a criança e abraçar e me desesperar. Que você ainda não sei se já viu, mas tem um vídeo engraçado aí de uns bebês, que os pais dão uma pancada assim atrás na parede, e a criança se assusta, e ele passa a mão na cabecinha da criança e diz assim, passou, já foi. E a criança começa a chorar como se tivesse batido a cabeça na parede. Mas quem bateu na parede foi a mão do pai. Ou da pessoa que tava lá segurando. Passa em algum lado e dá uma batida assim e vai, calma. Aí a criança, né? E eu vi esses vídeos tem pouco tempo, eu vi esse vídeo há pouco tempo, e é uma ideia que eu tenho na minha cabeça já desde sempre, porque eu lembro muito da minha primeira infância. Eu tenho uma memória absurda da minha primeira infância. E eu me lembro de eu saber que aquilo não doía, mas que eu tinha que chorar. Por que eu tinha que chorar? Porque ninguém percebia que tinha doído, ninguém entendia o que tinha acontecido. Mas quanto mais me protegia, mais eu chorava. Tem um trecho do livro do Dr. Paul Ekman que ele fala, é Linguagem das Emoções, ele fala sobre uma mulher que perde o seu filho, tá certo? É a pior dor que uma pessoa pode ter. E acho que foi a perda do filho nesse caso. E ela estava na delegacia e tudo, ela estava tranquila. Quando ela chegou em casa com o policial, é que ela desabou em choro. E quando desabou em choro, todo mundo olhou assim, então, mas ela estava calma até agora, ela começou a chorar só porque os outros estavam? Não. É porque se sentiu confortável, se sentiu em confiança, sentiu com a empatia dos seus e desabou. Mas existe um limite para esse desabar. Nesse caso, realmente era uma dor que se justificava um desabar, mas há dores que não justificam aquele loop do desabar e continuar chorando, e continuar chorando, e continuar chorando, e continuar chorando. E é simplesmente porque você está ali seguro com os seus, você aproveita. Ah, pera, é mamãe, então eu vou chorar. Mas se tivesse num grupinho com outros meninos e não tivesse nenhum adulto, não chorava. Eu vou amparar, vou socorrer, vou dar um cafuné, mas vou limitar aquilo para não se tornar um loop de angústia para ele mesmo. E ele vai acabando por perder aqueles momentos de alegria porque tem que ficar no loop de angústia para conquistar a sua atenção. Já sabe, meus filhos já sabem. Caiu, levantou, deixa a mamãe ver. Tá chorando? Mas peraí.
Eu obrigo mesmo, digo assim, não, mas me explica como é que aconteceu. Porque à medida que eles vão explicando, eles mesmos vão se dando conta que não foi tão grave assim, ou que não era bem isso. Já aconteceu situações mais graves? Já. E, incrível que pareça, nas situações graves eles não choraram, ficaram tão preocupados com o que tinha acontecido, quando, por exemplo, o Pedrinho cortou aqui a sobrancelha, partiu aqui o supercílio. E então, era uma situação que supostamente ele devia estar desesperado e ele ficou assim, ó, quando viu o sangue, paralisou. Outras situações que ele só dá uma raladinha no joelho é um desespero, um choro sem noção. Mas, daquela vez que era muito sangue, era suposto ele estar realmente aflito, ele estava concentrado, tipo, e o que é que nós fazemos? Por quê? Porque todas as vezes que eles se magoam, eu dou atenção no foco de solução. E o que nós fazemos? Como é que foi que isso aconteceu? Como devemos tratar? Bateu a perna ontem. Bateu a perna ali, saltou da beliche no alto, caiu, bateu a perna. O Pedrinho não chora. É aquela criança muito difícil de chorar. Mas, quando ele acha que alguém lhe fez mal, ele chora. Por exemplo, tava a Juju, então ele queria dar a entender que a Juju é que tinha empurrado ele. Então, quando eu cheguei, ele tava chorando porque tinha batido a perna e eu olhando pra Juju, tipo, a Juju fez. E eu falei, tá bem, agora me explica exatamente o que ela fez. Aí ele começou a explicar, não tô entendendo. Até que ele foi obrigado a parar de chorar pra me explicar, senão como é que eu ia brigar com a Joana? E de repente eu falei, viu, já não tá doendo? Então tá, Juju, olha, você toma mais atenção com o Pedrinho. Fim. Ousou, se libertou, já sabe o que tem que ser feito, acabou a conversa. Bah, beijinho, depois eu venho em inglês aqui, tem um milhão de coisas pra fazer. Bah, quem quiser, eu ainda tenho vagas para ir 1 ou 2 vezes por semana. Não tenho muitas vagas da consultoria, mas quem quiser pode mandar o e-mail ou pode falar comigo aqui inbox pelo Facebook do Mãe de Família ou lá no direct do Instagram. E o meu e-mail é o blogmãedefamilia@gmail.com. Quem quiser também, é só me contar o caso, o que é que você quer trabalhar na sua vida, quais áreas que você quer trabalhar e a gente trabalha junto online, tá? E não é uma consulta só, não. É bastante tempo pagando uma consulta só. É bem legal o tipo de trabalho que eu faço com vocês. Por isso é que eu tenho poucas vagas, porque eu sempre trabalho muito tempo para uma pessoa. Então é um período prolongado, bastante coisa, bastante envolvimento, uma pessoa só. Então eu não posso ter muitos clientes à vez. Vá, beijinho, quem quiser manda lá a mensagem. Tchau!